Olá a todos, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar um efeito de tridimensionalidade em fotos utilizando a técnica de profundidade, o Luma Depth. Eu escolhi essa foto porque é uma foto onde a gente tem muito claro aqui um elemento que está no primeiro plano, no caso aqui esse vaso, também essa mesa, e outros elementos que estão um pouco mais distantes, como é o caso desse outro vaso aqui um pouco menor, esse outro também. Você tem aqui mais camadas cada vez um pouco mais profundas. Eu vou explorar essa característica dessa imagem para transformar isso em camadas de profundidade. Primeiro eu vou clicar aqui para criar uma camada nova e vou começar aqui com essa mesa, que você vê que ela provavelmente é o elemento que está mais próximo do observador ou do fotógrafo nesse caso aqui. Então para isso eu vou dar um zoom, por exemplo, aqui nessa parte, chegar aqui bem perto. O segredo desse tipo de técnica é você contornar por fora do objeto. Você pode selecionar utilizando a técnica que você achar mais conveniente. No meu caso aqui, eu vou utilizar, por exemplo, a ferramenta caneta, mas se você não gosta de utilizar a caneta, você pode utilizar outros recursos aí do Photoshop para selecionar. Vou fazer uma seleção pegando um pouco por fora. Eu não preciso ser tão exato. Nesse caso, por exemplo, eu não precisaria fazer essa entrada aqui, eu posso ir logo direto aqui por fora. Observe que aqui quando eu estou fazendo, ele está criando uma cor aqui dentro da minha máscara. Se isso estiver me atrapalhando, eu posso vir aqui no preenchimento e simplesmente dizer que eu não quero utilizar uma cor. Tá? Ok? Pronto, agora eu vou seguir aqui com o desenho, como eu falei, sempre pegando por fora. Nesse primeiro caso aqui, eu só estou interessado em selecionar a mesa, por isso que eu vou cortar direto para cá. Você vai agora precisar transformar esse caminho que você fez em uma seleção. Uma das formas que você tem de fazer isso seria clicando aqui na caixinha de propriedades, aqui nesse ícone. Uma vez que ele tenha transformado assim, você pode até jogar essa camada fora, que é uma camada de forma, e criar uma camada nova vazia. Essa camada nova, a princípio, você vai preencher com 50% de cinza. Para isso, você vem aqui no menu Edit ou Editar, Preencher, e aqui na parte de conteúdo você vai escolher 50% de cinza e dar OK. Vou dar aqui um Ctrl D ou Command D para tirar a seleção e vou fazer a outra parte do objeto. Se isso aqui estiver te atrapalhando, tá? Então você pode desligar temporariamente aqui a visualização. Vou fazer agora o jarro, tá? Usando a mesma técnica. Vou selecionar aqui a camada de background e utilizando aqui a caneta vou fazer aqui o contorno um pouco externo do jarro. Tá? Ok, concluído isso aqui, mesmo processo. Você vai transformar isso aqui em seleção, joga fora a camada de forma e cria uma camada nova, vazia, e preenche, editar, preencher, com 50% de cinza. Vou tirar a seleção, né? Utilizando aqui, por exemplo, Select, cancelar a seleção, ou Command D ou Ctrl D. Esses dois primeiros elementos fiz utilizando máscaras ou caneta porque eu queria um pouco mais de precisão. Esses outros elementos eles estão mais de segundo plano, então não exigem um grau de precisão tão alto. Então você pode fazer diretamente com o pincel. Vou selecionar aqui o pincel, tá? Vou criar uma camada nova. E para cada item de profundidade, você vai jogando a camada mais embaixo e vai pintando esses elementos. Vou diminuir um pouco o tamanho da ponta e vou pintar, por exemplo, esses elementos que eu acho que estão aqui logo depois do jarro. A cor de primeiro plano para 50% de cinza seria então 50% aqui nesse valor. Vou dar OK e vou pintar então os elementos que eu considero que estejam nesse próximo nível. Tá? Lembrando sempre de pintar com uma certa sobra. Também aqui esse prato. Tá? Pronto, nessa camada eu considero que são esses elementos que estão aqui. Vou criar agora uma outra camada nova, sempre puxando para baixo. E agora eu vou pintar, por exemplo, aqui essa mesa, esse outro jarro. Você pode ajustar o tamanho da ponta de acordo com a sua necessidade. Muito bem, vou criar mais uma camada. Seria então para os objetos que estariam atrás dessa mesa. Ok, agora eu vou criar mais uma camada. Que seria então para essa profundidade onde estão, por exemplo, aqui essas pessoas. Também outros elementos aqui do cenário. Você pode pintar com sobra, tá? Não tem problema. Então vou criar mais uma camada aqui, onde eu vou colocar, por exemplo, aquela van que está ali atrás. Mais uma camada para essa árvore maior. Como vocês estão vendo, para essa parte da árvore aqui, você pode ser bem aleatório, você não precisa ser muito preciso não.
E finalmente, a última camada, você vai pintar completamente porque é esse céu aqui. Completei a foto aqui. Então você vai fazer o seguinte, vamos considerar um centro aqui. Nesse caso aqui eu tenho 10 camadas, então no meio que seria essa camada 5. As camadas que estiverem acima dela eu vou clarear um pouco, cada vez clareando um pouco mais, as camadas que estiverem abaixo dela eu vou escurecer um pouco. A camada 4, por exemplo, eu vou vir aqui no meu menu Image, Ajuste, aqui na parte de Exposição, e vou clarear um pouquinho aqui o meu offset, certo? Eu clareei um pouco, vocês conseguem observar, deixar assim, ok. Vou clicar na camada acima, vou novamente lá no meu menu Image, Ajuste, na parte de Exposição, e novamente no offset aqui, ó, clarear um pouco mais, até ó, nesse caso aqui vocês percebem que ele está um pouco mais claro do que a camada anterior, ok? Clico na outra camada aqui, ó, mesma coisa, Imagem, Ajuste, Exposição, um pouco mais clara, até que eu perceba que ela está um pouco mais clara, inclusive, do que essa última camada que eu tinha deixado aqui. Ó. Vou dar OK assim, e finalmente a camada que está mais acima. Observe que nesse caso a gente tem um detalhe aqui, né? É porque o jarro tem que estar em cima da mesa, tá? Então vou dar OK assim, vou colocar aqui a camada do jarro para frente. Eu vou precisar de uma correção manual. Tem uma parte da mesa que está mais distante do que o jarro. Vou pegar aqui minha ferramenta Burn, ou ferramenta de subexposição. Ajuste aqui uma ponta bem grande, aqui, ó, mais ou menos como essa aqui que está bem grande. Colocar o nível de exposições aqui para tons médios. Aumentar a exposição aqui mais ou menos para 10%, algo em torno disso daqui. Aí eu vou selecionar a camada da mesa e vou dar uma passada aqui atrás. À medida que eu vou passando, aquela parte lá de trás da mesa vai ficando um pouco mais escura. Se for o caso, você pode até inverter também, clareando um pouquinho mais na frente aqui, ó. Você troca aqui para a ferramenta de superexposição, faz a mesma configuração, tá? Deixa uma ponta bem grande, tons médios aqui com mais ou menos 5 a 10%, e você passa também aqui mais à frente, ó, para que essa parte da mesa fique mais clara, né? Mais branca, e assim ela fique mais em primeiro plano, tá? Então, beleza, já fiz essas correções. Então, daqui para baixo, eu vou escurecer um pouco as camadas. Então, vou clicar aqui nessa camada 6, por exemplo, Imagem, Ajuste, na parte de Exposição, e colocar o offset aqui negativo. Eu coloquei um pouco negativo, vocês vão ver, então apareceu a imagem um pouco mais escura do que essa outra que estava aqui. Dá OK. Vou selecionar as outras camadas e cada vez deixando um pouco mais escuro do que a anterior. Imagem finalizada, Arquivo, Salvar como. Vou trocar aqui o tipo para JPEG, tá? E no meu caso vou salvar aqui na mesa. Não precisa de tanta qualidade, vou dar OK assim. Eu vou acessar o endereço depth.me, tá? Vou dar Enter. Pronto. Acessei aqui esse endereço, vou clicar aqui em Open Photo. Vou selecionar aquela foto lá, aquela foto original. Ela está aqui, ó. Aí aparece uma mensagem aqui dizendo: essa imagem está plana como uma panqueca. Vou dizer que eu vou carregar o meu mapa de profundidade. Então vou clicar aqui e vou indicar onde é que está meu mapa de profundidade. Seleciono o mapa de profundidade, mando abrir. A gente já consegue visualizar a profundidade da foto aí, ó. Certo? E para finalizar, ó, você vai clicar aqui no botão de compartilhar e vai escolher, por exemplo, que quer criar um GIF. Então, já está mostrando mais ou menos como vai ficar o nosso GIF. Vou mandar fazer, né? Gerou. Clicar com o botão direito do mouse. Escolher a opção de salvar imagem. Chamar só de jarro, por exemplo. Então é basicamente isso. Espero que todos vocês tenham conseguido fazer direitinho e até a próxima.